A história começa quando conhecemos um garoto chamado Haru, que se isolou depois de ser intimidado no ensino médio. Ele ficou em seu quarto por anos, mas um dia, ele é subitamente reencarnado por uma deusa. Haru percebe que deve ter morrido, e a deusa lhe diz que ele será reencarnado em um novo mundo cheio de magia e que ela lhe dará habilidades extremamente poderosas para ajudá-lo em sua nova vida. Ela diz para ele aproveitar sua segunda chance de viver, e Haru só quer levar uma vida tranquila e fácil. A deusa o reencarna, e ele descobre que foi reencarnado como um bebê. Ele é o filho do rei e nasce com o emblema real. O rei fica animado para ver quão forte ele é, então pede ao seu conselheiro que faça uma avaliação mágica. A bola de cristal brilha ao examinar o poder de Haru. O rei acha que ele deve ser forte, já que sua mãe foi a heroína que derrotou o rei demônio. Mas descobre-se que ele é apenas nível 2, e o conselheiro observa que ele também não tem elementos, podendo usar apenas magia de barreira. O rei não acredita, se perguntando como poderiam ter um filho tão inútil, e pensam que seria um problema se outras pessoas descobrissem. Então, eles decidem fingir que ele morreu durante o parto. Haru não acredita que vai morrer logo após ter sido reencarnado, e o rei ordena que ele seja descartado em uma floresta distante. A deusa entra em pânico ao ver isso e percebe que cometeu um erro, pois na verdade o nível de poder de Haru é 1002, mas os dispositivos de medição daquele mundo não alcançam números tão altos, então ninguém percebe o quão forte ele é. Haru se encontra abandonado na floresta e não pode fazer nada, já que é apenas um bebê. Ele se lembra de que mencionaram que ele pode usar magia de barreira, então decide tentar. Ele imagina isso em sua mente e consegue formar um cubo. Descobre que é fácil controlar, mudando facilmente seu tamanho e forma. Ele tenta usar a barreira em si mesmo e consegue flutuar no ar. Mas, nesse momento, um lobo gigante aparece de repente. Haru começa a entrar em pânico, mas sua barreira o protege. Ele levanta várias árvores com suas barreiras e as usa para atacar o lobo. O lobo ainda consegue se levantar, então ele decide ir além, levantando um enorme pedaço do chão, mas o lobo grita, e Haru percebe que o lobo pode falar. O lobo não acredita na força dele, achando que ele é uma pessoa comum. Haru luta para falar, mas tem uma ideia e usa uma barreira que transforma seus pensamentos em som. Ele consegue falar, e o lobo quer saber mais sobre ele. Haru se apresenta e diz que foi abandonado porque seu nível de mana era muito baixo, mas o lobo não acredita, pois consegue sentir seu poder esmagador, achando que ele é a reencarnação do rei demônio. Haru decide entrar na brincadeira, e o lobo acredita instantaneamente. Ele admite derrota e diz para Haru simplesmente acabar com ele, mas Haru diz que isso não é necessário, desde que ele não ataque novamente. O lobo não acredita que Haru seja tão misericordioso e jura em nome de seu título de Flame Fenrir manter essa promessa. Haru se despede, chamando o lobo de Fly, mas o lobo vê isso como receber um nome, acreditando que eles formaram um pacto. Fly jura lealdade a Haru. Haru explica que só encurtou o nome dela e não estava tentando formar um pacto, mas Fly não o ouve. Haru de repente fica fraco e cai no chão. Fly se pergunta o que está acontecendo e descobre que ele precisa de sustento. Haru diz que precisa de leite, e Fly acaba se transformando em forma humana. Haru fica embaraçado ao vê-la nua, então ela veste uma roupa, mas Haru acha que isso não melhora muito. Fly se prepara para dar leite a ele, mas descobre que não tem. De repente, ela ouve alguém se aproximando, perguntando se deveria eliminá-lo, mas Haru sugere tentar conversar primeiro. Um homem se aproxima deles, e Fly pergunta o que ele está fazendo ali. O homem diz que veio buscar Haru, mas Fly se recusa a entregá-lo. O homem pergunta qual é a relação deles, e Fly diz que Haru é seu mestre. O homem afirma ser parente de Haru e que veio para salvá-lo. Ele revela que até trouxe leite, e Haru diz a Fly para aceitar, mas ela não o ouve. Ela se pergunta por que ele está voltando por algo que descartaram. O homem afirma que sua esposa estava grávida uma vez, mas a criança não sobreviveu, então ele não se importa que Haru tenha sido abandonado por ser fraco, pois acha que toda criança merece uma chance de viver. Fly se emociona ao ouvir isso, e o homem acha estranho ver um demônio chorando. Eles fazem um acordo, e o homem decide levá-la também, para que ela possa ficar ao lado de Haru. Após 9 anos, Haru cresceu, vivendo com sua nova família. Ele originalmente esperava partir assim que fosse desmamado, mas eles foram tão gentis com ele que acabou ficando. No entanto, seu único problema é que sua irmã Charlotte não se dá bem com ele. Fly atua como empregada deles, e Charlotte parece gostar dela, sempre pedindo para brincar. Fly diz que seu trabalho é cuidar de Haru, mas Haru ordena que ela brinque, então elas vão para fora, e Charlotte corre atrás dela. Haru observa de dentro, e sua mãe lhe diz para não se incomodar, explicando que Charlotte está na idade em que não sabe como agir perto de meninos.
Aru teme que o motivo seja que Charlotte pode perceber que ele tem quase 30 anos, então talvez ela sinta que ele é um homem velho. Sua mãe sugere que ele faça algo especial para mostrar como ele é confiável, achando que isso pode mudar a opinião dela, mas Aru acredita que não é bom em situações sociais. Ela afirma que, como herdeiro, ele deveria sair mais ao invés de passar tanto tempo no quarto. Aru volta ao seu quarto e pensa que deveria partir antes que seus pais comecem a exigir mais dele, mas teme que Charlotte o odeie ainda mais se ele levar Fly embora, e sabe que Fly nunca concordaria em ficar para trás. Vemos que ele criou uma réplica de si mesmo usando sua magia de barreira, para um dia substituí-lo, mas ainda não conseguiu fazer com que ela se mova ou fale. Seu pai bate a porta e eles saem para o quintal, onde seu pai quer começar a ensiná-lo a usar a espada. Aru não está interessado em aprender, mas seu pai diz que, como ele tem níveis tão baixos de mana, deveria desenvolver outras habilidades. Aru só quer relaxar, mas seu pai insiste que ele tente. Aru sabe que seu pai é um guerreiro experiente, então lança uma barreira para se proteger e avança contra ele, quebrando até mesmo sua espada. Seu pai não acredita no quão forte ele é, e até Aru admite estar surpreso. Descobrimos que ele tentou verificar seu poder com uma bola de cristal ainda mais forte, pensando que poderia estar em um nível Andritz, mas ainda assim mostrou nível 2, deixando-a se perguntar quais poderes recebeu da deusa. Mais tarde naquela noite, o pai de Aru conta à sua esposa sobre a sessão de treinamento com a espada, mas está preocupado que Aru possa ser um demônio. Sua esposa fica chocada ao ouvir isso, e ele menciona registros secretos de uma linhagem real que se misturou com demônios, resultando em alguns que nasceram com traços demoníacos. Sua esposa acredita que Aru parece apenas um menino normal, mas eles consideram porque um demônio como Fly é tão obediente a ele. No entanto, ele garante à esposa que Aru ainda é seu filho e terá uma vida feliz, mas Charlotte fica chocada ao ouvir que seu irmão pode ser um demônio. Vemos Aru relaxando em seu quarto, quando de repente há uma comoção do lado de fora. Ele usa suas barreiras para ver o que está acontecendo e encontra vários soldados feridos. Aru pergunta ao pai o que aconteceu, e ele menciona que suas terras têm sido atacadas por ladrões. Eles encontraram a base dos ladrões, mas acabaram caindo em uma emboscada. Seu pai acha que é uma visão muito dura para Aru, então o manda voltar para dentro. Fly chama os soldados de inúteis por terem sido derrotados por ladrões, mas Aru se irrita e manda ela calar a boca. Enquanto Aru passa por eles, ele usa suas barreiras nos feridos, curando todos instantaneamente. Os homens não acreditam no que veem, e o pai de Aru fica intrigado. À noite, Aru acorda e vê que Fly estava esperando por ele. Ela não ousa falar, e Aru percebe que ela ainda está obedecendo a sua ordem anterior. Ele se desculpa por ter perdido a paciência e permite que ela fale novamente. Eles vão para fora, e Aru usa suas barreiras para procurar os ladrões que atacaram seu pai. Ele rapidamente os encontra e planeja eliminá-los, voando até a localização deles com sua barreira, mas naquele momento, vemos Charlotte observando-os enquanto partem. Os ladrões celebram sua vitória, enquanto o chefe discute os planos para retornar ao império vizinho. Aru aparece de repente e congela todos com suas barreiras. Um dos homens tenta responder, mas Aru o derruba instantaneamente. O chefe acaba confessando tudo, revelando que eles são soldados do império vizinho. Seu objetivo era causar caos no reino, e até revelam que tiveram ajuda de alguém de dentro. Aru se pergunta se há alguém querendo tirar a vida de seu pai, mas os homens não sabem mais nada. Eles pedem para serem poupados, mas Aru diz que cometeram um erro ao atacar seu pai, então Fly queima toda a base, e ele envia uma carta anônima ao pai contando o que descobriu. O pai de Aru fica surpreso ao saber que o Império está envolvido, e Charlotte se pergunta quem eliminou os bandidos, suspeitando que tenha sido obra de Fly. De repente, Charlotte se levanta, explicando que precisa ir a algum lugar. Enquanto sai do escritório, ela reflete sobre o que viu na noite anterior. Ela pergunta a Fly se existem dois Aru, mas Fly fica confusa com a pergunta. Charlotte revela que os viu saindo juntos, mas sabe que Aru não deveria ter mana suficiente para voar. Então, verificou o quarto dele e encontrou o clone de Aru dormindo em sua cama. Ela observa que o clone não tinha a Ascariora usual dele, e isso a deixa ainda mais intrigada. Fly fica impressionada ao saber que Charlotte consegue sentir a força de seu irmão e explica o quão poderoso ele realmente é, mas a aconselha não pensar muito sobre isso. Fly relata esse encontro a Aru, que fica chocado ao saber que Charlotte já descobriu sobre o clone. Ele decide aumentar a vigilância sobre ela para acompanhar o que está tramando. Nos dias seguintes, vemos Charlotte seguindo Aru por toda parte. Não importa onde ele vá, Charlotte o observa, até mesmo enquanto ele está no banho. Quando Aru tenta confrontá-la, ela apenas foge. Depois de uma semana, descobrimos que sua mãe e Charlotte estão indo para um festival anual. Aru sugere que levem Fly com elas,
mas sua mãe menciona que Fly não tem estado por perto. Haru se lembra de que pediu a Fly para intimidar os monstros na floresta para proteger as cidades próximas. Mais tarde, o alarme de vigilância de Haru toca, alertando-o sobre Charlotte. Ele descobre que a carruagem foi atacada por soldados imperiais e que Charlotte está sendo carregada por sua mãe. Os soldados os perseguem lançando magias, mas Natália consegue bloquear os ataques, embora seja atingida na perna. Charlotte ouve uma voz orientando-as, e ela diz à mãe para correr. Natália se pergunta quem está dando as instruções, mas elas acabam em um penhasco. Charlotte diz para saltarem, usando magia, conseguem descer com segurança. Elas encontram uma caverna, mas Natália acha que está iluminada demais para esconder-se. Natália decide sair para encontrar quem as ajudou, pensando que deve ser um herói da justiça. Ela pede a Charlotte para ficar quieta e rapidamente sai. Ao deixar a caverna, a entrada é escondida por magia de ilusão. Mas nesse momento, os soldados as alcançam. Natália percebe que não pode ser capturada e se prepara para tirar a própria vida. No entanto, sua lâmina se quebra subitamente, quando Haru chega a tempo. Ele fica furioso com a situação e elimina instantaneamente todos os soldados. Haru chama por Charlotte, dizendo para ela cuidar da mãe, mas Charlotte sente sua aura aterrorizante. Ela percebe que deve ser seu irmão e se força a ir vê-lo. Haru fica surpreso ao ouvir Charlotte chamando seu nome, e ela pergunta se ele é um herói da justiça. Confuso, ele decide brincar com a ideia. Charlotte se anima, pensando que Haru usa seus poderes para derrotar vilões, e ele apenas concorda. Ela pede desculpas por não perceber sua verdadeira identidade antes, mas Haru diz que isso deve permanecer um segredo. À noite, o pai de Haru recebe um relatório sobre o ocorrido e se questiona sobre a identidade do misterioso benfeitor. Ele pergunta a Haru se tem alguma ideia, mas ele responde que, enquanto essa pessoa continuar do lado deles, tudo ficará bem. Charlotte e Natália retornam, e Charlotte imediatamente abraça Haru. Ela diz o quanto sentiu falta dele, deixando a mãe intrigada com a súbita proximidade entre os dois. Charlotte se recusa a explicar, apenas dizendo que agora ama Haru. Haru fica feliz com isso, mas Fly parece sentir ciúmes dessa nova relação. A partir daí, Charlotte invade o quarto de Haru todos os dias, pedindo para brincar. Ele agora tem dificuldade em lidar com ela, porque ela passou a gostar muito dele. Charlotte pergunta o que ele está fazendo, e Haru responde que está monitorando com magia de vigilância. Impressionada por ele usar magia antiga, Charlotte o chama de incrível. Haru comenta que é difícil aprender essa magia perdida, mas Charlotte menciona que já viu registro sobre ela e o leva ao arquivo do castelo. Haru fica surpreso ao descobrir uma biblioteca tão grande, e Charlotte o ajuda a pegar alguns livros. Ele descobre que sua magia de barreira é considerada magia antiga e fica impressionado por Charlotte já ter lido esses livros. Haru inicialmente pensa que os livros de magia antiga são complexos demais para Charlotte, mas ela explica que o pai costumava lê-los para ela. Determinada, ela pede que Haru faça o mesmo enquanto se senta no colo dele, e ele cumpre seu papel de irmão mais velho. Enquanto leem, encontram um trecho que menciona deuses capazes de viajar entre mundos. Haru associa isso a histórias de anime, mas Charlotte fica confusa, perguntando o que ele quer dizer. Ele tenta explicar, descrevendo anime como desenhos animados que se movem. Ela se anima com a ideia e deseja vivenciar isso também. Com o objetivo de mostrar anime a Charlotte, Haru trabalha durante 2 semanas para obter acesso à internet do Japão e descobre que sua antiga conta na Netflix ainda está ativa. Ele cria uma conta infantil para ela e a deixa escolher o que assistir. Charlotte escolhe um anime de garotas mágicas e fica maravilhada ao ver os desenhos animados em movimento, embora não entenda japonês. Haru decide ensiná-la o idioma, acreditando que será difícil, mas ela surpreende ao dominar o alfabeto em apenas 2 horas. Após mais 2 semanas, Charlotte surge animada para assistir a um novo episódio de seu anime favorito. Ela demonstra ter aprendido japonês apenas assistindo aos episódios, o que deixa Haru impressionado, achando que ela pode ser um gênio. Preocupado com o tempo de tela de Charlotte, Haru impõe um limite de 3 horas por dia, deixando-a devastada. Durante o jantar, Charlotte adormece de cansaço, e quando o pai pergunta o que eles têm feito no quarto, ela responde que estão pesquisando magia antiga. Isso deixa a mãe feliz por eles estarem trabalhando juntos. Mais tarde, Charlotte insiste em acompanhá-lo, mas Haru a manda tomar banho e ir dormir. Ela acaba entrando no banho com ele e nota um emblema em seu peito, chamando de prova de que ele é um aliado da justiça. Haru acha que Charlotte está assistindo anime demais, mas reforça que heróis devem esconder sua identidade. Naquela noite, Charlotte dorme com ele, e a mãe deles observa a cena, contente com a relação entre os dois, enquanto Haru só deseja ter seu espaço de volta. No dia seguinte, o pai sai para combater ladrões, e Charlotte, preocupada,
implora para que Haru use seus poderes para ajudar. Relutante, ele concorda, mas ela exige que ele se transforme. Como nos animes, Haru cria uma fantasia para si mesmo e, embora embaraçado, é elogiado por Charlotte, que o acha incrível. Haru vai sozinho para o local dos ladrões. Encontrando-os em uma caverna, ele sela a entrada com sua magia de barreira antes de enfrentá-los. Os ladrões tentam atacá-lo, mas são facilmente derrotados, já que Haru pega leve para não assustar Charlotte, que está assistindo de longe. O pai de Haru chega ao local e pergunta quem ele é. Haru inventa um nome aleatório e afirma ser um aliado da justiça. Desconfortável, ele foge rapidamente. Embora constrangido, Haru é aclamado por Charlotte, que o considera um herói incrível. Logo, ele ganha o apelido de Cavaleiro Negro e começa a ser reconhecido. Enquanto isso, Haru aperfeiçoa seu clone com a ajuda dos livros da biblioteca. O clone agora pode falar, mas sua personalidade é idêntica à de Haru, sendo tão preguiçoso quanto ele. Isso leva Haru a questionar sua eficácia como substituto. Charlotte acorda na cama dele e fica confusa ao ver os dois. Eles são chamados para uma reunião, e Haru pensa que seu clone pode ir em seu lugar, mas o clone se recusa, e Haru percebe que é inútil. A família dele sai para cumprimentar os convidados, e conhecemos o príncipe e a princesa reais, Laios e Mariane. Haru se pergunta se eles são irmãos de verdade, mas Laios é arrogante e super rude. Mariane diz para ele se comportar, mas Laios responde que ela não pode mandar nele, já que ele será o próximo rei, e que, portanto, eles não estão no mesmo nível. Haru não acredita que ele seja tão terrível, mas Laios o repreende por estar encarando. Ele sabe que Haru é apenas nível 2, então decide lhe dar uma lição, desafiando-o para uma luta. Haru acha que vai ser um incômodo, mas Laios pensa que ele está com medo, dizendo que vai pegar leve. Haru verifica o nível de Laios, vendo que ele é nível 9 com máximo de 40, e o compara com seu pai e com a princesa. Laios investe contra ele, mas Haru desvia facilmente. Laios diz para ele não fugir, então Haru usa sua barreira para se proteger. Ele deixa o príncipe bater nele, mas Laios diz para ele revidar, e Haru ataca instantaneamente por trás. Laios se levanta novamente, mas Haru continua a derrubá-lo. Mariane não acredita que ele seja apenas nível 2, mas o pai de Haru apenas chama isso de mistério. Laios se recusa a perder e ataca com uma bola de fogo, mas Haru apenas a absorve com sua barreira. O príncipe continua atacando, mas seus feitiços não têm efeito. Ele se pergunta o que está acontecendo, e Haru revela que absorveu todas as bolas de fogo, questionando se deveria devolvê-las, e Laios cai de joelhos. Haru o deixa de lado, apenas aliviado por tudo ter acabado. Mariane pede desculpas pelo irmão e se pergunta se Haru é realmente nível 2. Haru confirma que sim, mas se apressa em se retirar. Enquanto volta para seu quarto, ele se pergunta se esse incidente fará com que seus verdadeiros pais venham procurá-lo. Vemos Charlotte ajudando Haru a procurar bandidos para enfrentar. Fly retorna e também quer ajudar, mas Haru acha que ela vai acabar causando problemas. Ele pergunta sobre outras tarefas que deu a ela, mas Fly afirma ter terminado tudo. Charlotte fica animada, querendo vê-los trabalhando juntos, dizendo que todo herói precisa de um parceiro. Vendo o quanto estão empolgadas, Haru não tem escolha a não ser concordar. Ele avisa Fly que, como Charlotte está observando, ela não pode usar violência excessiva. Vemos o grupo de ladrões se preparando para verificar o saque, mas Haru faz sua entrada, apresentando-se como Cavaleiro Negro, e Fly o segue, chamando-se de Cavaleira Escarlate. Os homens ficam confusos, e Fly ataca com suas chamas, incendiando-os. Haru tenta lembrá-la de seu aviso, mas ela não ouve e continua lançando fogo, então ele acaba parando-a com sua barreira. Fly fica confusa com o que está acontecendo e se prepara para usar todo o seu poder, mas Haru a golpeia repentinamente, lembrando-a de não ser tão violenta. Ela diz que se empolgou, mas tenta queimá-los novamente, e ele a golpeia outra vez, dizendo para ela voltar enquanto ele cuida do resto. Haru fica exausto depois, mas Charlotte diz que eles foram incríveis. Fly se pergunta por que seu ataque não funcionou, pensando que precisará usar mais poder na próxima vez. Haru não quer fazer isso de novo, mas, vendo quanto isso deixou sua irmã feliz, ele considera. Enquanto isso, vemos Laios pensando em como Haru o derrotou sendo apenas nível 2. Descobrimos que ele estava tentando afirmar sua dominância como o próximo rei, mas não deu certo como ele esperava. Seu assistente lhe diz para se preparar para o banquete e sugere que Laios convide Charlotte para acompanhá-lo na turnê pelos campos no dia seguinte. Laios não se importa com ela, mas seu assistente diz que isso é para o bem dele. Charlotte visita Haru depois do banquete, e descobrimos que ele mandou seu clone em seu lugar. Seu clone lembra a ele que eles são a mesma pessoa, então achou a experiência igualmente miserável. O clone não aguenta ser seu substituto e se joga na cama.
Charlotte se preocupa com o clone, pensando que ele terá que ir à turnê, mas ela comenta que também irá, já que Laius a convidou. Pensando no quanto seu clone está cansado, Haru decide ser ele a ir. Mais tarde, à noite, Haru decide verificar a rota da turnê para garantir a segurança de Charlotte. Ele encontra um grupo suspeito que parece estar invocando algo, então decide investigar. Ele aparece no local, perguntando o que está acontecendo, mas os homens ficam chocados ao vê-lo. Eles preparam seus feitiços contra ele, mas Haru facilmente derrota todos. Um dos homens ativa o círculo mágico, invocando um monte de esqueletos. Haru acha eles assustadores, mas rapidamente os derruba com sua espada. No entanto, eles se levantam novamente e pulam sobre ele, mas ele os lança longe com facilidade. Eles continuam se reerguendo, mas Haru percebe um cristal no peito deles. Quando o homem ordena que ataquem, os esqueletos de repente se voltam contra os homens e começam a atacá-los. O líder invoca um enorme golem, que destrói os esqueletos e até consegue romper a barreira de Haru. Haru se pergunta como lidar com ele, mas nota que o golem também tem um cristal no peito. Ele o ataca, fazendo o golem parar de se mover. Os homens não entendem o que está acontecendo, mas o golem também se volta contra eles. Haru se desculpa, dizendo que cravou sua barreira nele, o que anulou sua fórmula mágica. Haru acaba capturando todos eles e tenta interrogar o líder sobre seus objetivos. O homem se recusa a falar, então Haru faz com que os esqueletos cavem um buraco e ameaça enterrá-los vivos. O líder revela que trabalha para a rainha consorte, dizendo que estavam tentando invocar monstros para assassinar Charlotte durante a turnê. Haru se pergunta por que eles a atacariam, e o homem revela que a rainha tem medo de seu potencial, sabendo que Charlotte a superará um dia. Ele menciona que a rainha também estava por trás dos ataques de bandidos, mas como falharam 2 vezes, ela enviou seu esquadrão pessoal de invocadores. Haru pensa que é semelhante ao que aconteceu quando ele foi abandonado, e percebe que a rainha está fazendo de tudo para proteger sua posição. Haru fica furioso ao pensar nisso, e o golem começa a enlouquecer, agarrando o homem, mas Haru o detém a tempo. Ele decide que não perderá as pessoas que ama e resolve enfrentar a rainha, mesmo que ela seja sua verdadeira mãe. Vemos Flake de guarda enquanto a turnê acontece. O passeio é desconfortável, mas Charlotte tenta animar Laius, dizendo que ele não deveria se sentir mal por perder para Haru, porque ele nunca teve chance. Marianne se junta, dizendo que não é grande coisa, mas isso só piora a situação. Haru pede que todos se acalmem, mas Laius acha que ele nem usou magia durante a luta. Haru explica que pode se fortalecer com bufos, deixando Laius e Marianne chocados. Haru não percebe que isso é algo importante, e Laius se pergunta se ele é um demônio retornado. Haru não sabe o que significa, e Charlotte explica que, quando um demônio se casa com um humano, seus descendentes podem herdar traços demoníacos. Marianne acha que isso explicaria seu poder, mas observa que ele não tem chifres e parece apenas um garoto normal. Charlotte garante que o corpo dele é completamente normal, já que já tomou banho com ele, mas isso os deixa desconfortáveis, achando que ele é um pervertido. Charlotte se pergunta se há algo errado, mas eles tentam explicar que isso não é comum. Eles chegam ao destino e admiram um campo de trigo. Charlotte corre com Marianne e Laius, enquanto Haru conversa com seu pai. Haru faz uma pergunta hipotética, querendo saber o que ele faria se a rainha estivesse atrás da vida de Charlotte. Seu pai revela que recebeu uma carta do Cavaleiro Negro quando entregaram os magos da rainha, então ele sabe que a ameaça é real. Ele entende que a rainha o vê como inimigo, mas não pode retaliar, já que ela é a rainha. Haru deseja que ela desapareça, mas seu pai diz que a capital cairia em caos sem ela. Ele explica que o rei perdeu o poder há muito tempo e que muitos nobres tentam tomar o trono, mas a rainha mantém todo sob controle com seu poder. 2 anos antes de Haru nascer, o rei liderou um exército contra um rei demônio, com a rainha Jezalum ao lado dele, e ela derrotou o rei demônio sozinha. Ela se tornou uma heroína, e seu casamento com o rei foi apoiado por todos, mas agora ela está tentando tomar o reino para si. Seu pai acha que nada pode ser feito, a menos que alguém mais poderoso substitua a rainha. Ele acredita que Charlotte facilmente se tornará mais forte que ela, mas ainda é muito jovem, então ele pede que Haru cuide dela até que cresça. Fly se oferece para derrotar a rainha, mas Haru recusa, dizendo que é um problema pessoal e que ele mesmo quer resolver. Ele acredita que a rainha tentará novamente tirar a vida de Charlotte, então decide que é hora de ter uma reunião com ela. Sua mãe, Jezalum, recebe um relatório sobre a tentativa fracassada de assassinar Charlotte, descobrindo que o Cavaleiro Negro está protegendo-a. Ela joga sua bebida nos subordinados, chamando-os de inúteis, e decide que terá que cuidar disso pessoalmente. Mas nesse momento, Haru chega, derrotando instantaneamente seus homens com suas barreiras.
Giselle se pergunta como ele conseguiu entrar em seu castelo, que deveria estar protegido por barreiras, mas Haru as chama de fracas, dizendo que simplesmente as rompeu. Giselle se prepara para enfrentá-lo, e Haru fica surpreso ao ver que ela pode usar 3 feitiços seguidos. Ele é preso em uma esfera de água e começa a se afogar, mas usa uma barreira para ajudá-lo a pular para fora. Giselle segue com magia de gelo, que Haru consegue defender, então ela o ataca com magia de fogo. Haru cai no chão, e Giselle começa a se vangloriar, dizendo que ele não foi um desafio, mas Haru apenas se levanta, sacudindo o ataque, deixando Giselle intrigada sobre quem ele realmente é. Haru começa a revidar, atacando com uma sequência de golpes, e Giselle tem dificuldade para se defender. Ela pensa que ele é ainda mais forte do que o Rei Demônio, mas começa a ficar sem mana. Ela investe contra ele com sua espada, e Haru luta usando a sua própria. Giselle consegue uma vantagem, acreditando ser imbatível com a espada, mas Haru a desarma. Ele se prepara para puni-la, criando um colar em volta do pescoço dela, e avisa que ela perderá a cabeça se tentar removê-lo. Giselle pergunta o que ele quer, e Haru exige que ela deixe Charlotte e sua família em paz, alertando o que acontecerá caso desobedeça. 5 anos depois, tudo permanece em paz, e vemos Charlotte brincando na neve. Haru acha o frio insuportável e só quer voltar para o quarto. Ele se pergunta se Fly está com frio em sua roupa, e a vemos tremendo, mas ela afirma estar bem. Haru percebe a mentira e dá a ela uma nova roupa, dizendo que ela deve falar se tiver algum problema. Charlotte conta a ele sobre um golpe especial que pensou, mas diz que não é forte o suficiente para usá-lo, pedindo para Haru tentar. Ela explica como fazer, e Haru acha ridículo, mas não consegue dizer não. Ele prepara sua magia, recitando um encantamento que considera embaraçoso, e acaba abrindo um enorme buraco no chão. Charlotte fica impressionada, e Haru fica feliz em deixá-la contente, mas seus pais aparecem de repente, perguntando o que aconteceu. Haru rapidamente usa sua magia para criar o Cavaleiro Negro, que voa para longe, e culpa o buraco nele, dizendo que o Cavaleiro Negro estava de passagem e mostrou seu ataque especial. Charlotte rapidamente concorda com a explicação, e seu pai decide não investigar mais. Enquanto Charlotte continua brincando, Haru pergunta ao pai como as coisas estão indo. Seu pai menciona que a rainha não apareceu em público nos últimos anos, mas está feliz que não houve mais tentativas contra a vida de Charlotte. Ele ouviu rumores de que a rainha agora usa um colar de escravo e se pergunta se isso tem algo a ver com a calmaria. Haru fica aliviado com a paz e pensa que finalmente poderá ter uma vida tranquila e reclusa, mas seu pai menciona que ele precisará começar a frequentar a escola na capital. Haru fica chocado, e seu pai diz que tentou recusar, mas estava fora de seu controle. Haru se recusa instantaneamente, lembrando como a escola era ruim em sua vida passada, e decide encontrar uma maneira de evitar isso. Vemos eles discutindo o assunto em casa. Seu pai revela que foi uma recomendação direta do rei. Haru se pergunta por que o rei faria algo assim, e seu pai acredita que ele causou uma boa impressão na princesa Marianne durante a visita. Seu pai também acha que seria uma boa oportunidade para Haru conhecer pessoas e ver mais do mundo exterior. Haru não quer causar problemas, então concorda em ir. Seu pai menciona que ele deve levar um atendente, já que estará indo para a capital, mas Haru diz que não pode levar Fly, pois ela causaria problemas. Sua mãe aparece de repente, se oferecendo para acompanhá-lo. Mas Haru recusa, dizendo que ninguém leva a própria mãe, e seu pai dá 3 meses para ele encontrar alguém. Voltando ao quarto, Haru pensa em um plano para evitar ir. Ele explica a situação para seu clone, mas o clone também recusa, dizendo que quer ser um recluso. Então Haru explica seu plano. Quer que o clone seja expulso da academia por falta de habilidade, já que não pode usar magia, evitando causar problemas para seu pai. O clone sugere que poderia fazer isso sozinho, mas Haru teme que ele acabe usando magia de barreira acidentalmente se for provocado. Seu clone não quer apanhar, então Haru promete usar sua barreira para protegê-lo, e o clone relutantemente concorda com o plano. Descobrimos que, nos últimos 5 anos, Haru construiu uma cabana em um lugar distante, onde pode viver recluso enquanto seu clone o cobre. Ele relaxa jogando videogames, mas Charlotte ainda o visita para assistir aos seus animes favoritos. Ela fica deprimida por querer assistir mais, já que só pode visitá-lo com Fly porque ele está muito longe, mas Haru menciona que poderia usar magia de teletransporte para ajudá-la. Ele demonstra magia passando uma bola para ela através de sua barreira, e eles ficam impressionados ao ver que funciona, mas Haru observa que ainda não a testou em uma criatura viva. Fly sugere tentar com o clone dele, então Haru abre uma porta para o quarto. Ele pede que o clone passe por ela, mas o clone percebe a armadilha e se recusa a arriscar sua vida. Ele provoca Haru a tentar por conta própria, mas Fly se irrita e pula diretamente pela porta, agarrando o clone e o arremessando para dentro. Após esse teste, confirmam que a magia funciona,
e Haru instala uma porta para Charlotte poder visitá-lo. O clone, no entanto, retorna apenas querendo ser deixado em paz. Enquanto Haru continua relaxando, ele subitamente lembra que precisa encontrar um atendente. Ele sai para caminhar, mas acaba em uma vila cheia de esqueletos, que o chamam de chefe. Descobre-se que são os mesmos esqueletos de 5 anos atrás, quando ele derrotou os invocadores da rainha. O líder dos esqueletos, Johnny, o recebe na vila. Haru percebe que há outros monstros também, e Johnny explica que acolheram um sem-teto que não tinham para onde ir, mas garante que todos são bem comportados. Johnny continua mostrando a vila a Haru, incluindo as plantações, onde cultivam alimentos com uma colheita impressionante. Haru fica chocado ao saber que tudo isso é para alimentar os outros monstros. Johnny segue apresentando as áreas da vila, e Haru pensa que, se Johnny tivesse carne, ele poderia ser um bom atendente. Mas, à medida que Johnny continua falando, Haru percebe que ele fala demais e conclui que enlouqueceria se tivesse que ouvi-lo todos os dias. Haru se despede e tenta relaxar perto do rio, mas encontra o golem de 5 anos atrás. Acontece que o golem é uma garota, e ela tem uma queda por ele, oferecendo-lhe uma flor. Haru considera escolhê-la como atendente, achando que ela tem uma boa personalidade, mas, no final, acha que ela é grande demais. Ele retorna à cabana, onde Fly pergunta sobre o que ele estava falando quando mencionou um atendente. Haru responde que não é da conta dela, o que a deixa deprimida. No dia seguinte, Fly leva Charlotte para visitar a vila, e ela fica impressionada ao saber que o irmão deu um lar a todos os monstros. Charlotte decide dar um nome à vila, chamando-a de Pandemônio, e Johnny acha que é um ótimo nome. Enquanto isso, nas montanhas congeladas distantes, vemos um grupo de aventureiros caçando um dragão da nevasca. Eles conseguem feri-lo, fazendo-o voar para longe, mas ele acaba caindo e sendo levado pela neve. Haru fica sabendo do incidente por meio de seu pai, que diz que o dragão apareceu perto de suas fronteiras e teme que possa entrar no território e causar destruição. Ele pede que Fly ajude a investigá-lo. Fly diz que só aceita ordens de Haru, mas, quando ele pede que ela faça isso, ela menciona que não conhece nenhum dragão da nevasca. Fly acha que deve ser um covarde que se escondeu nas montanhas durante a guerra entre demônios e humanos, então não quer ajudar alguém assim. Haru pede um tempo para pensar, mas, ao saírem da sala, percebem que Charlotte estava escutando. Ela sente pena do dragão e pede que Fly o ajude, então Fly não tem escolha a não ser concordar. Eles vão para as montanhas, e Haru encontra o dragão. O dragão está em péssimas condições, e os aventureiros o alcançam, mas Haru e Fly chegam a tempo. Fly tenta queimá-los com fogo, mas Haru os protege no último momento, fazendo-os recuar. Haru tenta conversar com o dragão, mas ele o ignora e pergunta a Fly por que uma demônio como ela serve a um humano. Fly conta sua história por 1 hora, e o dragão fica surpreso ao saber que Haru é o rei demônio reencarnado. Haru não acredita que Fly ainda se lembra da sua história. O dragão pede desculpas por não ter ajudado na guerra, dizendo que não gosta de lutar. Ele explica que passou os últimos 300 anos vivendo uma vida tranquila nas montanhas. Haru fica animado ao ouvir isso, pensando que o dragão viveu o estilo de vida perfeito, e se pergunta como ele passava seus dias. Ela conta que costumava apenas dormir o dia todo em uma caverna, mas depois de encontrar um aventureiro que deixou um livro para trás, passou a gastar seu tempo lendo-o repetidamente. Eventualmente, ela quis ler outros livros, então transformou-se em humana e começou a se infiltrar em uma vila para conseguir livros e levá-los de volta à sua caverna. No entanto, ela acabou sendo descoberta, e os aventureiros queimaram todos os seus livros. Fly se emociona com a história e a convida para morar na vila. O dragão aceita feliz e reconhece Haru como seu mestre. Ela se transforma em humana, e Haru rapidamente lhe dá roupas adequadas. Haru remove sua máscara, se apresenta, e como a garota não tem nome, decide chamá-la de Lisa. Ela fica feliz com o nome, mas Fly logo interrompe, lembrando quem é a primeira serva de Haru. Haru decide voltar para casa, e Lisa voa atrás dele, o que deixa Fly com ciúmes, tentando acompanhar. Haru apresenta Lisa à sua família, e seu pai fica surpreso por ele ter lidado com ela tão rápido. Haru pede permissão para que Lisa fique como uma das servas, e seu pai não se importa, contanto que ela siga as regras, enquanto Charlotte fica empolgada em conhecê-la. Fly ensina Lisa a ser uma empregada, mostrando como é fácil quebrar uma vassoura e pedindo cuidado, mas Lisa consegue fazer um ótimo trabalho. Elas seguem para lavar louça, e enquanto Fly quebra todos os pratos, Lisa limpa os seus perfeitamente. Na cozinha, Fly usa seu fogo, mas acaba queimando tudo, enquanto Lisa aprende com as outras empregadas e é elogiada por sua rápida adaptação, o que deixa Fly com inveja. A família aprecia a comida preparada por Lisa e elogia o sabor, deixando Fly deprimida. Natália se pergunta o que mais Lisa pode fazer, e ela menciona que gosta de ler, o que a ajudou a aprender fundamentos de magia.
Natália fica impressionada e sugere que Lisa seja a empregada pessoal de Charlotte. No dia seguinte, vemos Lisa ensinando Charlotte a usar magia. Charlotte enfrenta dificuldades inicialmente, mas consegue criar uma chama. Lisa também a ajuda nos estudos, e elas começam a fazer tudo juntas. Lisa melhora rapidamente, e Haru fica surpreso ao vê-la ensinando e lavando roupas ao mesmo tempo. Haru se sente mal ao vê-la fazendo as tarefas, e Charlotte teme ser um incômodo, mas Lisa diz que gosta de servi-la. Charlotte então a convida para ser sua amiga, e Lisa aceita com alegria. Haru percebe que Lisa é dedicada e aprende rápido, pensando que ela seria a atendente perfeita para ele, mas não quer afastá-la de Charlotte, que acabou de se tornar sua amiga. Depois de refletir, Haru percebe que pode usar sua magia de teletransporte para permitir que Lisa esteja em 2 lugares ao mesmo tempo. No dia seguinte, Charlotte está no quintal, e Lisa passa voando. Fly afirma que também pode voar, e Charlotte pede que ela ensine, mas, ao demonstrar, Fly apenas dá grandes saltos, embora Charlotte ache incrível. Natália questiona o que estão fazendo, mas acredita que magia de voo seria perigosa para Charlotte, deixando-a deprimida. Charlotte quase chora, e Fly corre para Haru, mas ele já estava observando tudo e imediatamente cria um avião para Charlotte voar. De volta à cabana, Haru decide verificar os níveis. Fly e Lisa estão em níveis altos, mas ele se surpreende ao ver que o nível máximo de Charlotte é muito superior, lembrando que o nível da rainha era apenas 40. Haru acredita que Charlotte alcançará o nível máximo rapidamente, mas ela revela que, quando bebê, criou uma bola de fogo antes de falar, então sua mãe colocou um selo nela. Charlotte pergunta sobre o nível de Haru, e Fly acha que é acima de 100, mas ele se recusa a mostrar, sabendo que é apenas nível 2. Mais tarde, Charlotte fica deprimida porque seu programa favorito terminou. Lisa diz que é hora de voltar, mas, ao saírem, Haru menciona que começará a estudar na capital. Charlotte considera a ideia assustadora e cancela seus planos, convocando uma reunião de emergência com seus cavaleiros. Na reunião, ela discute a ida de Haru à escola. Fly fica chocada por não saber disso, e Johnny a lembra de que prometeram não revelar o segredo de Haru. Charlotte se espanta ao descobrir que Haru tem um segredo que ela desconhece, mas Johnny a consola, dizendo que ela é a favorita de Haru, então ele contará em breve. Com base nos animes que assistiu, Charlotte teoriza que a escola tem um conselho estudantil secreto, parte de um sindicato maligno, e que Haru está infiltrado para detê-los. Fly e Johnny acreditam na teoria, e Charlotte decide se preparar para ajudá-lo. Lisa relata tudo a Haru, e ele fica contente por saber antes que algo acontecesse. Lisa pergunta se ele realmente está lutando contra um sindicato maligno, e Haru, vendo uma oportunidade, pede sua ajuda e diz que a encontrará como sua atendente na escola. Fly e Johnny acreditam instantaneamente nessa teoria, então Charlotte acha que eles precisam começar a se preparar para ajudá-lo. Lisa sugere falar com Haru, mas Charlotte diz que eles não devem incomodá-lo com tudo, afirmando que precisam ser capazes de pensar por conta própria. Lisa acaba contando tudo para Haru, e ele fica feliz por ter ouvido sobre isso antes de qualquer coisa acontecer. Lisa pergunta se ele realmente está lutando contra um sindicato maligno, e ele decide entrar na brincadeira, vendo isso como uma oportunidade, e pede ajuda dela, dizendo que se encontrará com ela como sua atendente quando for para a escola. Lisa fica surpresa com o pedido, mas aceita, pensando no que está em jogo, e Haru começa a pensar em maneiras de ser expulso da escola o mais rápido possível. Haru se prepara para partir para a capital, e seu pai lhe diz para ter cuidado. Vemos que Haru usou sua magia para esconder os chifres e o rabo de Lisa, mas ela ainda está se acostumando, enquanto Fly implora para ser levada junto. Enquanto isso, no Palácio Real, vemos Marianne trazendo notícias para Lisa de que Haru estava a caminho. Descobrimos que foi Lisa quem recomendou Haru, mas ele afirma que só quer saber como Haru é tão forte. Ele sabe que Marianne também pediu ao rei em nome de Haru, o que a deixa envergonhada, e ele a provoca por estar obcecada por Haru. Eles começam a falar sobre um culto que apareceu recentemente. Está disfarçado como uma ramificação da igreja, e parecem ser extremistas que adoram demônios. Sua influência se espalhou por todo o reino e até infiltrou a academia. Há também rumores de que estão planejando derrubar a monarquia, e um número crescente de nobres está se juntando à causa. Laius ouviu rumores de que sua mãe está por trás de tudo, mas ele não sabe o que ela está planejando. Ele acha que o comportamento dela tem se tornado estranho, desde que ela recebeu o colar, há 5 anos. Todos sabem que o rei e a rainha não estão mais em bons termos, então Laius pensa que sua mãe deve estar tentando usar a igreja para tomar o poder. Ele não sabe o que podem fazer, mas Marianne tem a sensação de que Haru será a chave para mudar a situação, pensando que os poderes dele seriam suficientes para derrotar uma organização inteira. Nesse momento, Gisele entra de repente.
Descobrimos que Mariane é apenas sua enteada, e Gisele de repente começa a enforcá-la, pensando que está sendo menosprezada por causa do seu colar. Laís implora para que ela pare, e Gisele solta Mariane, dizendo que foi apenas uma brincadeira. Ela também sabe sobre Aru estar vindo para a capital e diz a Laís para se dar bem com ele, mas na verdade quer que ele encontre informações sobre o Cavaleiro Negro, e Laís só pode concordar. De volta à cabana de Aru, descobrimos que ele instalou uma porta perto da capital, para que ele possa chegar lá quando for necessário. Charlotte lembra-o de que ele precisa ir, e Flaed implora para que ele reconsidere. Aru parte com Lisa, e eles chegam a uma floresta perto da capital. Ainda estão a uma boa distância, e Lisa percebe uma carruagem sendo perseguida por um bisão. Lisa comenta que o bisão geralmente é herbívoro, então acha que deve estar com fome. Aru decide ajudar, transformando-se no Cavaleiro Negro. Ele voa até lá, mas, naquele momento, a carruagem começa a soltar-se, e as pessoas estão prestes a cair, mas Aru salva o garoto com sua barreira. O bisão continua a atacar a carruagem, mas há uma garota que avança. Aru se pergunta se ela é forte, e a garota tenta parar o bisão, mas acaba sendo lançada para longe. O bisão se prepara para atacá-la novamente, mas Aru o detém a tempo. A garota agradece pela ajuda, apresentando-se como Íris, mas está ferida, então Aru a cura instantaneamente com sua barreira. Aru também conserta a carruagem, e a garota fica impressionada com suas habilidades. Aru se pergunta por que ela está viajando em uma carruagem tão precária, e Íris diz que é tudo o que ela pôde pagar, mas promete encontrar uma forma de retribuir. Aru acaba relocando o bisão e até dá comida para ele. Ele e Lisa continuam seu caminho, mas Lisa comenta que Íris lhe deu uma sensação estranha, embora não consiga identificar o que é. Eles conseguem chegar à academia, e há uma fila enorme para entrar. Enquanto Aru observa as outras pessoas esperando, sua ansiedade começa a aumentar, e ele só quer voltar para casa. Ele eventualmente consegue entrar e recebe uma tonelada de papéis para preencher. Quando finalmente chega ao seu quarto, está completamente exausto, então rapidamente cria uma porta e volta para sua cabana. Charlotte e Fly o recebem de volta, mas ele só quer descansar. Ele pede para Fly preparar algo para comer, mas Charlotte sugere que eles busquem comida na capital. Fly insiste em cozinhar para Aru, mas Charlotte a lembra da missão, e ela acaba concordando. Charlotte dá um disfarce para Fly, para que as pessoas não descubram que ela é um demônio, mas Aru acha que é muito óbvio, então usa sua magia para tornar as orelhas e o rabo dela invisíveis. Eles seguem para a cidade e desfrutam de uma refeição em um dos restaurantes. Charlotte então tira um mapa da capital, planejando investigar os arredores, e ordena que Lisa e Fly façam um levantamento da área. Aru se pergunta o que estão planejando, mas Charlotte diz que é apenas uma precaução. Aru é deixado para explorar com Charlotte, que chama isso de um encontro. Aru fica chocado ao ouvir isso e pensa que seria o seu primeiro encontro. Mesmo achando que ela não entende o que é um encontro, ele decide ir junto. Eles passeiam pela cidade juntos, e Aru até compra um colar para ela. Enquanto continuam explorando, Charlotte acaba encontrando Íris. Aru corre até lá, mas Íris sente algo familiar nele e reconhece a sensação do mana dele, mas Aru diz que isso é impossível, revelando que ele é apenas nível 2. Íris se desculpa pelo engano, mas sai apressada porque tem uma entrevista. Enquanto Charlotte observa Íris ir embora, ela também nota que sentiu algo estranho nela. Descobrimos que o clone de Aru está cobrindo ele na academia, mas o clone avisa Aru que haverá um exame de proficiência antes da cerimônia de entrada. Aru se recusa a participar, porque está miserável por ter que ficar na academia. Aru pensa que, se for mal, pode ser a chance perfeita para ser expulso. Vemos ele se esgueirando pela academia, tentando evitar qualquer interação social, mas é pego por um professor chamado Pouco. O professor o guia para dentro, levando-o a uma sala de aula, e Aru pensa em como é começar em uma nova escola, mas isso só o deixa deprimido. Aru está determinado a falhar a qualquer custo, e o professor lhe entrega o teste. Ele realmente não faz ideia de como responder às perguntas, então apenas escreve que não sabe. Há uma sessão sobre magia de barreiras, na qual ele responde corretamente, pensando que não pode tornar muito óbvio que está tentando falhar. Também há uma sessão sobre magia antiga, e Aru se lembra dos livros que lia sobre isso, respondendo acidentalmente as perguntas sem perceber. O professor diz que ele também precisa fazer uma avaliação de mana, mas Aru acha que não faz sentido, já que ele será apenas nível 2. O professor explica que é apenas um procedimento, e Aru pensa que será uma boa chance de mostrar como ele é fraco. Aru é levado para outra sala, onde conhece uma pequena doutora chamada Tareta. Ela se apresenta como pesquisadora de magia antiga da escola e o alerta para não se achar especial só porque foi recomendado pelo rei. Ela diz que o mandará para casa se ele a irritar,
mas isso só deixa Haru animado. Tareta revisa as respostas do teste de Haru e as acha bastante interessantes. Eles passam para avaliação de mana, e Haru espera ser nível 2. Uma enorme quantidade de energia é liberada, e a bola de cristal acaba quebrando. Os professores ficam atonitos, e Haru se surpreende por ter quebrado a bola. Ele acha que Tareta deve estar furiosa com ele e espera ser mandado para casa, mas ela apenas o acha incrível, pensando que ele tem tanto poder que a bola não conseguiu suportar. Ela também elogia suas respostas no teste, admirando a ousadia dele em dizer que não sabia, além de seu conhecimento sobre barreiras e magia antiga. Tareta decide tomar Haru como seu discípulo pessoal, convidando-o a se juntar às suas pesquisas, mas ele recusa imediatamente. Tareta implora para que ele se junte a ela, mas Haru apenas se desculpa e sai. Ele explica ao seu clone o que aconteceu, e o clone fica irritado por ele ter causado uma boa primeira impressão, mas ambos estão determinados a não desistir. Chega o dia da cerimônia de entrada, e Charlotte entrega uma arma ao clone de Haru. Ele reflete sobre como é forçado a ocupar o lugar de Haru, mas, como não tem magia, está protegido pela barreira de Haru, e a arma é para autodefesa. Após a cerimônia de entrada, clone de Haru corre de volta para o quarto. Ele nota um grupo de estudantes populares e pensa que deveria evitá-los a todo custo. Enquanto passa por eles, o líder do grupo chama alguém, mas na verdade está falando com Iris. Clone de Haru pensa em apenas voltar para o quarto, mas acaba esbarrando em Iris. O outro estudante fica irritado, pensando que está sendo ignorado, e se apresenta como Schneider, o vice-presidente do corpo estudantil. Ele os repreende por não prestarem respeito a ele, mas Iris explica que acabou de entrar na academia e não sabia que isso era uma regra. Schneider aponta para Clone de Haru, pedindo que explique como as coisas funcionam, mas ele finge estar com dor de estômago, tentando escapar. Schneider acha que está sendo zombado e decide dar uma lição nele. Clone de Haru tenta fugir, mas acaba sendo atingido nas costas. No entanto, ele se levanta imediatamente, e Schneider não acredita que ele esteja completamente bem. Clone de Haru rapidamente finge estar sentindo dor, mas isso só irrita Schneider ainda mais. Iris se desculpa por ter envolvido Haru, mas ela não entende por que Schneider está tão bravo. Clone de Haru percebe que Iris tem habilidades sociais ainda piores que as dele e é totalmente incapaz de perceber o clima da situação. Schneider se recusa a ser feito de bobo e se prepara para atacar com múltiplos feitiços. Clone de Haru não tem escolha a não ser disparar a arma e, em seguida, fugir rapidamente. Haru fica sabendo de tudo o que aconteceu, e seu clone também menciona que está sendo perseguido por Tareta. Haru envia de volta para casa para descansar e começa a pensar no que deve fazer. Ele recebe um pedido de duelo do associado de Schneider e tenta recusá-lo, mas a garota lhe diz que isso traria desonra à sua família. Haru acha isso extremamente inconveniente e se pergunta como pode sair do duelo sem se machucar. Ele continua a observar a garota e vê Iris seguindo-a até a carruagem. Elas acabam indo para a casa de Schneider, e Iris tenta pedir que o duelo de Haru seja cancelado. Ela aponta para o ferimento dele, dizendo que ele não está em condições de lutar, mas isso só o irrita. Haru continua observando, e Schneider diz para Iris saber o seu lugar. Iris se pergunta o que seria necessário para ele cancelar o duelo. E Schneider diz que ela deveria se despir e dançar para ele. Iris concorda com isso e realmente começa a fazer, mas Haru não consegue suportar assistir. E tudo escurece, ele aparece como Cavaleiro Negro, dizendo para Iris que ela está sendo tola. E pedindo para ela ir para casa, Schneider fica confuso, chamando por ajuda, mas Haru menciona que eles estão em outra dimensão. Schneider pergunta quem ele é, e Haru se apresenta como um herói da justiça, dizendo que está ali para puni-lo. Schneider tenta atacá-lo, mas Haru de repente crava um alfinete no ombro dele, causando-lhe dor. Haru lista os pecados dele, desde intimidar novos alunos, tentar puni-lo com um duelo, e mandar Iris dançar para ele. Haru diz para ele refletir sobre suas ações, e avisa que ficará com o alfinete no ombro até que expie seus pecados. Ele menciona que o alfinete só ficará mais apertado se ele tentar removê-lo ou usar magia. Mas Schneider tenta atacar mesmo assim, o que só aumenta sua dor. Haru desaparece. E todos voltam para a sala. O amigo de Schneider tenta curá-lo, mas isso só lhe causa mais dor, e Schneider jura se vingar. No dia seguinte, Haru chama a atenção de todos os outros alunos, que se perguntam se ele é realmente apenas nível 2, porque derrotou Schneider com um único golpe. Ele consegue se afastar, mas fica irritado pensando que seu plano de ser expulso não está indo bem, ao passar por outros alunos. Ele percebe que os rumores estão começando a se espalhar sobre ele, e as garotas até acham que ele é bonito. Ele começa a correr de volta para seu quarto, mas é parado por Tareta,
e ele a rejeita imediatamente. Sem ouvir o que ela tem a dizer, ela insiste para que ele entre no laboratório dela, mas Haru apenas diz que esqueceu o que eles conversaram, e tenta sair. Tareta começa a explicar novamente, dizendo que na academia há 2 cursos que ele deve escolher. Há o curso noturno, onde os alunos aprendem o uso prático e a aplicação da magia, projetado para aqueles que querem se tornar cavaleiros e servir ao país. O outro é o curso de eruditos, e Tareta explica que ele poderá apenas trabalhar em um laboratório e inventar novas formas de usar magia. Ela acha que seria perfeito para ele, já que ele está interessado em magia antiga, mas Haru pensa que iria apenas se juntar a outro laboratório. Nesse momento, Laios aparece de repente, correndo em sua direção, mas Haru facilmente o detém, sem reconhecê-lo, mas Mariane também aparece, e ele fica surpreso que Laios tenha crescido tanto. Ele se pergunta o que eles querem dele, e Laios tenta ser amigável, mas Haru apenas o ignora e fala com Mariane. Ela pergunta se ele já escolheu um curso, e pede para ele entrar no laboratório em que ela está. Laios também quer estar na classe de Haru, mas Tareta afirma que Haru pertence a ela. Laios começa a discutir com ela, mas ele percebe quem ela é e avisa Haru para evitá-la, dizendo que a pesquisa dela é inútil e que ela se mete em problemas com os outros professores, mas Tareta afirma que ele só não é inteligente o suficiente para entender a pesquisa dela. Os 3 se perguntam qual será a escolha de Haru, mas Iris aparece de repente, dizendo que tem negócios com Haru. Haru não sabe o que ela quer, mas vê isso como uma oportunidade de escapar. Então ele afirma que tinha planos com ela e rapidamente foge, enquanto Mariane fica com ciúmes, se perguntando qual é a relação deles. Haru consegue escapar e pergunta a Iris o que ela quer. Ela se pergunta se ele é realmente a mesma pessoa do dia anterior, afirmando que ele parece completamente diferente. Haru fica chocado ao perceber que ela pode notar a diferença entre ele e seu clone, e ele instintivamente ergue uma barreira. Iris também sente a barreira, e Haru começa a suspeitar. Perguntando por que ela acha que ele é diferente, ela diz que, embora ele pareça o mesmo na superfície, ela percebe que ele não tinha poder mágico no dia anterior, mas agora seu poder é esmagador. Haru pensa na primeira vez que conheceu Fly, e ela também chamou o poder dele de esmagador. Então ele se pergunta se Iris é na verdade um demônio. Ela garante que é humana, mas Haru ainda acha estranha. Ele diz que não pode explicar seu poder, mas pede que ela trate suas 2 formas como se fossem a mesma pessoa. Iris se desculpa por colocá-lo em apuros, agradecendo pela ajuda, e pede para ser amiga dele. Haru não sabe o que falar e fica sem reação. Iris interpreta sua reação como um sim, e fica feliz por ter feito seu primeiro amigo. Haru se pergunta por que ela quer ser amiga dele, e Iris responde que, como eles continuam se encontrando, ela acha que isso é um bom sinal. Haru fica surpreso ao saber que ele é o primeiro amigo dela e começa a imaginar que tipo de vida ela teve. Então Iris conta sua história, dizendo que foi abandonada logo após nascer. Haru questiona o motivo. Iris acha que foi porque ela conseguiu falar imediatamente. Haru comenta que um bebê que fala seria definitivamente preocupante, e Iris conta como acabou em um monastério, mas que não foi bem tratada lá, e o único padre que cuidava dela morreu quando ela tinha 5 anos. Como viveu em um lugar tão isolado, ela nunca teve a chance de interagir com o mundo ao seu redor, o que explica sua falta de bom senso e habilidades sociais. Mas Haru diz a ela que escolheu a pessoa errada para ser amiga, revelando que ele também não tem amigos, então ela não aprenderá bom senso com ele. No entanto, Iris acha que essa é uma oportunidade perfeita, pensando que eles são parecidos, então ela ainda quer ser sua amiga. Haru tem a ideia de usá-la para ajudá-lo a sair de situações problemáticas na academia, então pensa que se tornar amigo dela pode não ser a pior ideia. Ele pergunta qual curso ela está fazendo, e ela responde que está na turma do Rediz. Haru não gosta muito disso, mas concorda em entrar nessa turma também, e Iris fica radiante de felicidade. Enquanto isso, na cabana, Charlotte está deprimida desde que Haru foi embora, e Fly também quer estar ao lado dele, mas Charlotte de repente sente algo acontecendo com Haru, então decide verificar como ele está. Fly chora porque não tem permissão para ir, mas Lisa acha que ela é sincera e fica impressionada com o quanto Fly se adaptou à situação delas. Fly agradece ao seu antigo trabalho, servindo ao Rei Demônio. Lisa pergunta como era o Rei Demônio, e Fly diz que ele era bondoso, mencionando que o sonho dele era encontrar uma maneira para demônios e humanos viverem em paz. Ela se lembra da luta final dele contra a rainha, onde ele sacrificou sua própria vida. Mas Fly acha que ele fez isso para reencarnar como humano, para que pudesse criar a paz pelo lado humano. No entanto, ela não consegue acreditar que ele acabaria reencarnando como filho da rainha. Haru afirma que perdeu suas memórias após reencarnar,
mas Fly observa que o Rei Demônio sempre encurtava os nomes das pessoas, e quando Aru deu a ela o nome Fly, ela teve certeza de que ele deveria ser o Rei Demônio, e até pensou em chamá-lo pelo nome de sua tribo. Lisa pergunta qual era o verdadeiro nome do Rei Demônio, então Fly o revela, chamando-o de Eris Vileia. Aru se apresenta formalmente, e Iris revela que seu nome completo também é Eris Vileia. Aru acha o nome dela muito longo, então decide continuar chamando-a de Iris, o que a faz rir, enquanto ela menciona que também gosta de encurtar os nomes das pessoas. Aru se prepara para sair, mas Iris pergunta se ele já escolheu suas aulas, sugerindo que deveriam fazer isso juntos. Aru a convida para voltar ao seu quarto, mas de repente se preocupa com as pessoas interpretando isso de maneira errada. Quando ele entra no quarto, encontra Charlotte esperando por ele, e ela fica chocada pensando que Iris é sua namorada, mas Aru diz que eles são apenas amigos. No entanto, Charlotte acha que não vai demorar muito até que ele tenha várias namoradas, mas ela ainda quer ser sua esposa. Iris acha eles estranhos, mas Aru pensa que isso deve ser apenas o jeito como as crianças crescem, e que Charlotte o achará nojento no futuro, então decide apenas ir com o fluxo. Aru apresenta as duas garotas, e começa a preencher sua escolha de aulas. Vemos que ele simplesmente toma suas decisões jogando um dado, e Iris fica surpresa com seus métodos, mas Charlotte explica que, independentemente das aulas que ele escolher, Aru será capaz de se sair bem, chamando-o de uma existência que transcende todo o senso comum. Iris fica impressionada com isso, mas Aru diz a ela para não acreditar em tudo que Charlotte diz. Aru se cansa de preencher o formulário, então apenas pede para Charlotte ajudá-lo a escolher o que ela achar adequado. Ela o ajuda a terminar, e ele nem se dá ao trabalho de conferir. Iris fica surpresa com isso, questionando quais são os objetivos dele ao entrar na academia, mas Charlotte afirma que ele está lá por um motivo mais importante, embora se recuse a dar detalhes. Aru se pergunta por que Charlotte veio visitá-lo, mas ela afirma que já cumpriu sua missão e se prepara para voltar. Aru acha que seria ruim deixar Iris ver o portão, então rapidamente cobre os olhos dela. Iris se pergunta onde foi parar a irmã dele, mas ele apenas diz para ela não se preocupar com isso. Uma semana depois, vemos Aru acordando de volta na cabana, e ele está desanimado porque suas aulas estão finalmente prestes a começar. Charlotte entrega o cronograma para ele, e descobrimos que ele está apenas na classe C, mas Charlotte diz que as classes são regularmente reorganizadas com base nos resultados, e acredita que ele chegará à classe rapidamente, embora Aru pareça ter outros planos. De repente, ele se surpreende ao notar as aulas que ela escolheu para ele. Descobre que ela escolheu todas as aulas mais avançadas, achando que qualquer outra coisa seria muito fácil para ele, mas Aru decide usar isso a seu favor, pensando que os outros alunos o considerarão arrogante por isso. Ele acha que está sendo presunçoso por escolher todas as aulas avançadas e acredita que isso o ajudará a ser expulso quando fracassar. Aru segue para a aula com Iris, e ela não consegue acreditar que ele está apenas na classe C, revelando que ela está na classe A. Quando Aru chega à sua classe, todos olham para ele, e ele se lembra de que é por causa do drama que teve com Schneider, então tenta passar despercebido. O professor inicia a aula, dizendo que, como estão na classe C, podem subir ou descer para outras classes, e decide começar com um teste. Aru pensa que a sua chance de mostrar como é inútil, mas quando recebe o teste, percebe que é muito fácil. Ele acha que seria muito óbvio se errasse tudo, então tenta apenas passar com 60 pontos. Depois que o teste termina, o professor comenta que todos foram mal, com uma média de apenas 20 pontos. Ele não se surpreende com o resultado, porque a média na classe B é de apenas 50, mas fica impressionado com o resultado de Aru. Aru se pergunta o que está acontecendo, questionando como os outros alunos podem ter tirado notas tão ruins com perguntas tão fáceis. O professor acha que ele é incrível e diz para ele ir direto para a classe A. No dia seguinte, ele assiste a sua nova aula e é imediatamente agarrado por Iris e Elias. Eles brigam sobre quem vai se sentar com ele, mas o professor os repreende por causar confusão. A professora se apresenta como oratória e começa a dar uma aula sobre teoria elemental. Ela chama Iris para uma demonstração, e vemos que ela tem afinidade com todos os elementos. Oratória continua explicando que todos têm um elemento principal, e os outros são considerados subelementos. Ela explica que é difícil quantificar a afinidade de uma pessoa com subelementos, mas Aru tem uma habilidade de status que permite ver tudo. Oratória explica que é difícil quantificar os subelementos porque é possível que o valor mude ao realizar diferentes feitiços, mesmo com o mesmo elemento. Aru pensa que isso tem algo a ver com propriedades ocultas, e Oratória de repente se aproxima dele, perguntando como ele sabe sobre algo assim. Vemos que ele simplesmente leu isso na janela de status, e ele explica que as pessoas podem ter propriedades ocultas associadas aos seus elementos, que podem impulsionar certos tipos de habilidades. Oratória fica impressionada com sua percepção,
se perguntando como ele pode saber sobre essas coisas, já que estão na vanguarda da pesquisa, e apenas algumas pessoas deveriam saber disso. Então, ela tenta imediatamente convencer Haru a se juntar ao seu laboratório, mas ele também recusa. Mais tarde, vemos Haru e Iris chegando ao laboratório de Tareta, mas descobrimos que Haru ficou muito exausto e trocou de lugar com seu clone. Tareta fica feliz por tê-los ali, mas parece que ela só está usando eles para preencher os requisitos necessários para manter o funcionamento do laboratório, e decide organizar uma festa. O clone de Haru pensa em escapar, mas pouco de repente grita ao descobrir Schneider amarrado. Tareta revela que esqueceu dele, dizendo que ele veio pedir ajuda, mas ela acha que é a chance perfeita para pesquisar magia antiga, porque sabe que o ombro dele está sendo afetado por magia de barreira. Descobrimos que a magia antiga é diferente da magia moderna, pois não requer um fornecimento constante de mana. Tareta observa que a barreira no ombro de Schneider já está lá há 2 dias, então ela reconhece como magia antiga. Iris não consegue acreditar que alguém capaz de usar magia antiga nos dias de hoje, e Tareta começa a esbofetear Schneider para descobrir quem lançou o feitiço nele. Schneider não consegue dar muitas informações, e Tareta acha que ele deve estar com medo de revelar a identidade do responsável, então teoriza que é obra do Cavaleiro Negro. Ela acha estranho que o Cavaleiro Negro tenha aparecido na capital ao mesmo tempo em que Haru chegou, então começa a suspeitar dele. Ela o agarra, implorando que ele a ensine sobre magia antiga, mas o verdadeiro Haru de repente aparece como Cavaleiro Negro. Ele diz a Tareta que não tem relação com Haru e que está na capital apenas para trazer justiça. Tareta fica animada por conhecê-lo e acha que ele puniu Schneider porque ele faz parte do culto sombra, mas Haru fica surpreso ao saber que tal organização realmente existe. Ele finge concordar, e lembra Schneider de cancelar o duelo se quiser se livrar do feitiço. Schneider concorda relutantemente, e Haru se prepara para sair, mas Tareta de repente o detém. Ela se recusa a deixá-lo ir sem responder às suas perguntas, mas ele facilmente se liberta e aprende com sua barreira. Pouco pede para ela se desculpar, mas Tareta está muito interessada no feitiço de Haru. No entanto, ela de repente sente necessidade de ir ao banheiro, implorando para que Haru a liberte e prometendo deixá-lo em paz. Após esse encontro, o grupo continua com a festa de boas-vindas. Tareta os convence a beber, e Iris acaba ficando bêbada. Ela tenta fazer o clone de Haru beber também, servindo-lhe uma taça, mas acaba bebendo tudo ela mesma. De repente, ela agradece a ele por ser seu amigo e por ter se juntado ao laboratório com ela, mas logo cai no sono. Tareta também está um pouco bêbada e se pergunta se ele sabe por que Iris está interessada em magia antiga. Haru não tem ideia, então Tareta explica que, quando a magia de Iris foi medida, ela tinha afinidade com todos os elementos, mas seu nível era apenas 5. Tareta observa que, embora Iris ainda esteja crescendo, seu nível é incomumente baixo para sua idade, e é possível que não aumente mais. Por isso ela está interessada em magia antiga, porque as pessoas daquela época eram conhecidas por terem níveis acima de 100, então ela espera descobrir algo que possa ajudá-la a aumentar seu nível. Tareta também acaba dormindo, e clone de Haru decide encerrar a noite. Enquanto isso, vemos Schneider em sua mansão, tendo um acesso de raiva por ter que desistir do duelo. Ele acha que isso vai prejudicar sua reputação, e ele não pode aceitar isso como futuro próximo rei. Descobrimos que seu pai se juntou ao culto para derrubar a monarquia e fazer de Schneider o próximo rei. Ele se recusa a deixar Haru vencer, então ordena que sua equipe de assassinos mate Haru e seus amigos, mas vemos que ele está sendo observado. Os assassinos se aproximam do laboratório, sabendo que todos estão dormindo. Vemos que os assassinos trouxeram mais de 20 homens de elite, então estão confiantes de que terão sucesso. Eles imediatamente iniciam a operação, correndo em direção ao laboratório, mas parece que ele está protegido por uma barreira. Os assassinos examinam todo o prédio, mas descobrem que ele está completamente protegido. Um dos homens tenta atacar com uma lâmina, mas não surte efeito algum. De repente, uma porta aparece, e o homem tenta investigá-la, mas acaba sendo puxado para dentro. O capitão ordena que seus homens destruam a porta, mas seus feitiços são completamente absorvidos. Mais portas começam a aparecer, e os homens começam a ser eliminados um por um. Haru faz sua aparição, e o capitão tenta atacá-lo, mas acaba congelado pela barreira de Haru. Haru leva todos os homens de volta a Schneider, perguntando por que ele ordenou o ataque. Schneider nega tudo, mas Haru mostra uma gravação dele ordenando os assassinos. Haru se prepara para dar a ele outro castigo, mas Schneider de repente se injeta com uma seringa, transformando-se em um demônio. Haru é arremessado para fora da mansão e se pergunta como vai lidar com Schneider. De repente, ele recebe uma ligação de Charlotte, dizendo que sentiu que ele estava em serviço. Ela fica surpresa ao ver que ele está lutando contra um monstro,
e Haru explica que foi o Sindicato do Mal que transformou Schneider em um monstro. Charlotte sente pena dele, então pede que Haru o salve, e Haru não tem escolha a não ser concordar. Ele desvia dos ataques de Schneider, mas luta contra sua força. Haru tenta atacar com sua barreira, mas acaba sendo golpeado. Haru está prestes a ser esmagado, mas usa suas barreiras para se libertar e selar os braços de Schneider. No entanto, Schneider arranca os próprios braços, mas consegue regenerá-los instantaneamente. Haru não sabe como lidar com ele, mas Charlotte aponta que ele ficou menor após regenerar os braços, então Haru pensa que pode trazer Schneider de volta ao normal cortando o excesso de seu corpo transformado. Haru usa uma nova técnica e cria milhares de espadas no céu. Charlotte fica impressionada ao ver a nova habilidade dele, e Haru faz as lâminas choverem sobre Schneider, cortando o excesso de seu corpo transformado. Schneider retorna à sua forma original, e Haru tenta continuar a conversa, mas ele apenas foge. O clone de Haru acorda e reflete sobre como a festa foi meio divertida. Haru o provoca por ter gostado, mas o clone pensa que é uma melhoria em relação à vida anterior deles, e Haru concorda, pensando nas pessoas que conheceram. No dia seguinte, vemos Fly e Lisa reunindo informações na capital. Eles são abordados por um grupo de homens suspeitos que oferecem ajuda e os levam a um beco, mas acabam apenas espancando os homens e obtendo as informações que precisavam. Depois, os vemos em outra das reuniões de Charlotte. Eles descobriram mais sobre a luta pelo poder da coroa, e Charlotte acha que a capital está caminhando para problemas. Lisa tem suas dúvidas, mas Johnny lembra ela da luta de Haru na noite anterior. Charlotte reproduz os melhores momentos, e todos admiram a nova técnica de Haru. Charlotte acha que Schneider deve fazer parte do Sindicato do Mal e declara que é hora de agirem. Ela começa a fazer planos para infiltrarem a academia e exporem o sindicato por dentro. Todos concordam com ela, mas vemos Haru observando-os, incrédulo com o que eles estão planejando. Ele decide deixá-los se divertir enquanto continua a observá-los, garantindo que nada perturbe sua vida pacífica. Mas é aqui que este vídeo termina. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você chegou até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.